A Boroboê ou Gumbemi? Mojibá, Mojibá. A Boroboia também, a todos os filhos de Boroboexé. Fá, a todos que cultuam o orixá, ou nossas entidades da Umbanda. Uma boa noite para quem é de boa noite. Axé. Mas eu sempre começo com a mesma pergunta, pra pessoa contar sobre a vida espiritual, a vida religiosa dela. Então como que você descobriu a espiritualidade na sua vida, como você foi parar nas religiões de matriz africana, né, eu sei que vem lá de criança, né, a sua ligação com a Umbanda. Se você puder contar essa história, mais uma vez obrigado e fica à vontade. Não, não, eu que agradeço aí o seu convite. Então, Adilson, eu nasci num berço muito católico, né? Na Bela Vista, bairro italiano, família toda de ascendência italiana, católica, né? Fervorosa, tudo. Mas minha mãe já logo cedo, ela começou a incorporar, sem doutrinação, ela começou a incorporar em casa Preto Velho, o pai Joaquim de Angola e o pai João. E por essa época também, início da minha adolescência, eu frequentei com meus pais Federação Espírita, Federação Umbandista. Meu pai era espírita, eu li todo Kardec, ainda naquela coisa ainda, né, do espiritismo, né, e Sim. da Umbanda. E na primeira na primeira pré-iniciação mesmo, que eu jogo assim, né, foi na Bahia com uma mãe de santo muito simples chamada Mãe Margarida, que vendia acarajé lá em Itapuã. Eu fui jogar com ela e ela sentou para mim na casa dela um Oiá, que nunca saiu para mim nem Fá, e Oxóssi. E foi a primeira, né? Eu ainda não era filho de orixá, filho de santo, né? Eu era o que eu acho que chamam de abiã, né? Você tem Sim, sim. Quando não é iniciado no candomblé é abiã. lava guia, né? Tem lá os potinhos, lá junto dos assentamentos da sacerdotisa, né? Bom, enfim. Depois disso, né? Tive essa fase. Eu tive uma fase, obviamente, muito conturbada na minha vida com relação a drogas, que foi de. Não que eu não usasse antes, mas eu digo de drogas pesadas, que foi de 91 até 97, quando eu me internei. E óbvio que nesse período eu não tinha como desenvolver qualquer relação religiosa ou espiritual, né? Mas depois que eu saí, dei a volta por cima, junto com a banda também, eu comecei, porque eu sempre me interessei, além dessa parte minha de simpatizante, vamos chamar de abiã, de simpatizante. Sim. Eu lia muito, estudei muito as coisas do Verger, eu tenho uma obra muito completa do Verger, de outros autores também, né? Com o Reginaldo Prandi e outros, né? Portugal, enfim, vários, né? Eu era um simpatizante, um estudioso que tinha mãe que recebia Preto Velho, mas eu andava de casas em casas, de candomblés de nações diferentes, né? Mas simplesmente Bori, Ebó. Consulta, Ebó, Bori, só isso, né? Acho que faltava para mim encontrar um lugar que eu, por mais que eu admiro e tenho o maior respeito por vários outros sacerdotes, que aí alguns estão vivos mais, mas que estão vivos, que foram muito importantes para mim, como o Pai Amaro de Ogum de Molocó, né? Pai Orlando, não, Pai Amaro agora esqueci o nome dele de fato, o Pai Orlando, que é pai de Orlando de Molocó, que é saudoso escritor, etc e tal. Mas Orlando é quando eu cheguei, conhecidíssimo. Pai Orlando foi meu amigo, tudo, né? Eu sou Conhecidíssimo. amigo. A ex-mulher dele, que é a Neia, esqueci o nome de fada dela agora, porque eu tenho tanta intimidade, quando a gente tem muita intimidade, a gente chama pelo nome, né? Sim. Esquece o nome sagrado. E quando eu estava também numa fase também muito conturbada minha do IRA, que foi a época da minha separação, a briga judicial com meu irmão, com banda, e que um dia eu frequentava muito a Mãe África, né, para comprar alguns produtos que tinham lá, tudo, até roupas, tudo. E eu nem sabia que o King era casado com a dona que é a Tânia, né, Tânia Salami. E eu via lá os papeizinhos, né, os anúncios, né, para jogar com o King. Eu já tinha até lido o King, eu já tinha 2 livros do King, né, Poemas de Fá e o livro de Ogum dele, né. E aí eu fui jogar com o King. E o King
entre outras coisas mais pessoais, íntimas, né? Mas como é que ele falou, obviamente falou que eu tinha que desenvolver, né, a minha relação espiritual, né? Aliás, todo mundo tem, né? Sim. Mas eu acho que principalmente naquele momento que eu vivia era mais urgente. Foi quando ele falou, ele disse da maneira super discreta que ele falou, olha, cara, se você já frequenta algum lugar bacana, continue, se aprofunde. Se não, venha conhecer a nossa casa, né? Foi aí que eu fui no Odudua, isso era final de 2009, né? E eu acho que aí quando eu cheguei lá, acho que deve ser essa coisa de Ebé, sabe? Quando eu cheguei lá, não só pela dimensão e pelo belíssimo lugar que é, mas lá eu senti um axé que eu não tinha sentido antes, sabe? Nas palavras do King, é, na conduta das pessoas lá dentro da casa, que é uma casa muito grande também, né? E tinha muito pouca confusão, eu vi muita confusão, você sabe disso, você é do meio. Infelizmente, nossa religião tem os mesmos problemas que todas as religiões, né? Às vezes, né, o poder, a vaidade, etc e tal. E lá no King, eu me senti, não falando que lá é melhor que outros lugares, não digo, mas alguma coisa espiritual, eu acredito que isso é Ebé, sabe? Eu acho que o meu pertencimento estava àquela casa, É algo entendeu? que vem lá dos ancestrais, né? Exatamente. Foi aí que eu comecei, né? E até tem uma história muito engraçada e curiosa, na verdade. Porque quando eu fui, né, e é óbvio, sempre é aconselhado, pelo menos para quem ainda é virgem, vamos dizer assim, na religião, a começar pelo Ifá, né? É óbvio que o normal são as pessoas fazerem o orixá nas casas e depois, né? Porque o Ifá agora não é essa acesso à cultura de Fá, né? Isso não é uma coisa tão antiga no Brasil, não. Isso é uma Não, é coisa recente, recente, né, é que recente. vem mais profundamente. E você tá falando de 2006 mais ou menos, né, quando você teve esse contato, né, o primeiro contato com o King, que você foi iniciado, não é isso? 2009, 2009. 2009? É. É, é, então, se proliferou muito o conhecimento de Fá, né? Axé, né? Eu até me perdi um pouquinho. Aí o que aconteceu? E eu sabia, aquela coisa, né, de cara muito novato, né, ainda pisando em ovos. Tem aquela coisa, o medo do EO, não é? Para quem usa Kizila, ou o medo da Kizila, Sim. o medo da interdição, que é aquela coisa que quando abre nosso odor de nascimento vem, né? É. E o medo que dá de alguma coisa que a gente gosta Então, muito. Nossa, e acho às que é a vezes é muito pior parte. comum, né? Eu lembro que eu ficava assim, ai meu Deus do céu, vai sair, não entra no mar, que era muito comum, né? Eu adoro o mar, né? Ai, não entra no rio, puta, eu adoro entrar no rio. Ai, não pode beber mais também, que é uma coisa que é muito comum acontecer, né? Sim, sim. E, pô, e eu, cara, eu fiquei assim, né? Como acho que uma parte das pessoas ficam. E na hora H, qual foi o conselho? O conselho de todo mundo, obviamente. Começa a fazer, primeiro faz Ifá, já que você é novato, já que você é virgem na religião, faça Sim. Ifá, porque Ifá vai falar que, de acordo com o seu Odu, são esses orixás que você tem que cultuar ou se iniciar, porque eles estão presentes nos desafios que essa encarnação lhe traz, né? E outras coisas que tiram sua sorte, que são as interdições, né? E agora eu vou falar com o Kim, que tentei dar uma driblada no IFAM, né? Eu cheguei e falei, King, olha, eu tenho uma ligação, sempre tive, né? Seja na Umbanda, nos candomblés que eu frequentei, tanto que muitas casas, é interessante isso, sempre me definiram como, como é que é? Um choroquê, que é aquela, né, aquela Algum mistura com de algum Exu, né, com que o Exu, pessoal faz. né? E a gente, pelo menos na nação Nagô, isso não existe. Exu, Ogum é Ogum, Sim. né? Aí, o que eu cheguei pro Kim e falei, Kim, eu tenho toda essa ligação aí de tantos, né, tantos carnavais aí com o Exu e Ogum, eu queria primeiro fazer Ogum e Exu, aí depois eu faço mais pra frente, eu faço o Ifá. E o King, né, falou, bom, se o Ori tá falando isso daí, tudo bem. Nós fizemos, né, eu fiz Ogum, fiz Exu. É interessante que no jogo de medir Ogum da iniciação saiu que Ogum e Exu eram um casamento perfeito na minha vida. E eu acho que aí vem a coisa, né, que acho que outros viram como choroquê, né, que na verdade é um vodum, né, e ficou por isso mesmo. Aí falava, e verão que vem, quando o Babalão estiver aqui, eu faço de novo. E eu um dia fui,
depois dessa minha iniciação, eu queria, antes de sair de férias, eu pensei, por conselho de outros amigos, irmãos lá da casa, a fazer um jogo de Opelê com o Babalaô, para ele me ver o que Ifá me recomenda de ebó, para eu começar um ano bem, essas Sim. coisas, né? E o King falou, tudo bem, aparece aqui tal dia aí que eu te encaixo numa hora lá com o Babalaô. E eu fui, né? E quando eu cheguei lá, fiquei no meu canto, tava tendo saída de orixá, pá. Aí o King chegou para mim e falou assim, você não fez Ifá não, né? Eu falei, não. Tá, a gente já tinha encerrado os grupos de Ifá, mas tem 3 moças que vão vir do Rio de Janeiro para fazer Ifá. Você faz Ifá também? Aí isso não tem nem como falar, não. Agora, né? Sim! Porque não tinha uma desculpa, né? Minha desculpa era fazer orixá antes, né? E aí eu fui. Aí no dia que eu cheguei, Adilson, quem que tava com uma cara assim, coçando a ori, assim, falou assim, moço, eu só uma vez nessa casa fiz Ifá por uma única pessoa, porque a gente faz em barco lá, né? Sim, Barco é em conjunto, né? sim. Porque as 3 mulheres desistiram na última hora, entendeu? Eu fiz Ifá sozinho. E aí, moral da história, eu tentei dar um drible na minha equalização de destino, vulgo Ifá, e o Ifá me pegou de cantinho, né? Falou assim, vem cá, senhor, senta aqui nessa cadeirinha aqui, entendeu? E vamos ajustar esses parafusos aí, né? E então tudo para mim foi o início, né? É, eu consegui durante esses, pô, vou completar 13 anos já lá, né? Concluí todos minhas iniciações recomendadas por IFA, né? Ganhei esse nome que você sabe, né? Muita gente sabe, né? Algum te dá É o força, algum te sustenta. o me dá força, algum me sustenta, que, pô, e olha, eu dei muito trabalho para algum durante esses 61 anos de vida, viu? Se ele tivesse aposentadoria em Orixá, ele estaria aposentado quando eu me for, viu? Mas ele veio na hora certa pra você ficar por muito mais tempo aqui. Tá certo. E